E paz, queridos, eu sou a missionária Daisy e é uma honra estar participando aqui do canal do nosso irmão Mateus. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu creio que vai edificar o seu coração. O Senhor, Ele tem várias formas de falar conosco, né? E na semana passada eu estava no aeroporto com a minha família, tinha acabado de desembarcar e pegar as malas, e eu estava me dirigindo ao toalete. Tinha mais 3 moças na minha frente e uma delas, a primeira delas, tentou abrir a porta e ela não conseguiu, não sei por qual motivo. E aí ela virou para a moça que estava atrás dela e fez sinal como se a porta estivesse trancada. E a moça né, a segunda moça, não se contentando com aquela situação, tentou abrir a porta e ela conseguiu. E ela ainda ficou segurando para que as demais pudessem entrar, inclusive eu. Aí nessa mesma hora Deus me chamou a atenção e falou assim: filha, você prestou atenção na atitude dessas 2 mulheres? Aí eu falei assim: sim, Senhor. E aí ele falou assim, Deus começou a ministrar no meu coração. Porque aquela primeira mulher, ela desistiu no primeiro obstáculo. Ela tentou abrir a porta, ela não conseguiu e simplesmente ela desistiu do seu objetivo. E o que é pior, ela ainda tentou influenciar negativamente aquela segunda mulher, dizendo que a porta estava fechada. E a segunda mulher, ela não se deixou influenciar pelo que ela viu e pelo que ela ouviu. Ela tentou abrir a porta e ela conseguiu alcançar o seu objetivo, né? E aí, na mesma hora, Deus colocou essa palavra no meu coração, né? Que está lá em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 1, que eu vou ler para vocês, diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aí vamos pular para o versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. O 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Aí vamos pular para o 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E aí no capítulo 14 diz assim, ó, o versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Até aqui, irmãos. Deus havia feito promessas para Abraão, né? Deus tinha prometido que ele seria pai de multidões e tinha prometido Canaã, que era uma terra que manava leite e mel. E vieram a descendência, né, de Abraão, Isaac, Jacó, e eles passaram a ser escravizados no Egito, né? E aí foi quando Deus levantou Moisés como libertador daquele povo, e aí mandou as pragas, o povo saiu do Egito e começou a caminhar pelo deserto em direção à terra prometida, que era Canaã. E aí Deus mandou Moisés levantar 12 espias, né, representando cada tribo, e para que eles pudessem lá espiar a terra que Deus tinha prometido. E esses homens ficaram 40 dias, e quando eles voltaram, 10 homens vieram com um relatório falando assim: não, a terra é boa, tudo aquilo que Deus falou realmente é verdade, ela mana leite e mel, né? Só que tem um porém, ela tem gigantes, o povo que mora lá é poderoso e nós não vamos conseguir vencer porque nós somos como gafanhotos. E aí 2 dos espias que foram com eles, que foi Josué e Caleb, falaram: não, realmente existem gigantes, mas Deus prometeu que ia nos dar a terra, então ele vai nos dar vitória. Só que o povo decidiu ouvir os 10 espias.
eles foram influenciados negativamente por aqueles 10 espias. Ao invés de ouvir Josué e Caleb, ao invés de ouvir a voz do Senhor, eles decidiram ouvir a voz daqueles 10 espias. E aquele povo começou a murmurar contra o Senhor, né? Eles começaram a entristecer o coração de Deus, a ponto de Deus querer destruir todo mundo. E aí Moisés teve que interceder pelo povo, e Deus desistiu de destruir, só que eles acabaram morrendo no deserto, ou seja, eles não alcançaram a promessa, eles não entraram em Canaã, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nesse contexto que eu acabei de ler, e no contexto que eu falei do aeroporto, existem duas situações, né? A situação daquela segunda mulher, ela não se deixou influenciar pela primeira, ela não se deixou influenciar por aquilo que ela viu e por aquilo que ela ouviu, né? Da mulher dizendo, não, a porta tá fechada, porque ela poderia ter desistido, né? Mas mesmo assim não, ela foi, tentou abrir a porta e ela conseguiu alcançar o objetivo dela, né? Ela conseguiu usar o toalete. E o povo, infelizmente, acabou sendo influenciado por aquele relatório negativo dos espias. E eles murmuraram e acabaram não alcançando a promessa. E aí eu quero te perguntar, será que você não está sendo influenciado por pessoas também? Pessoas que chegam e falam assim pra você, de repente você está querendo um emprego e a pessoa fala assim, não, mas é tão difícil, tem tanta gente concorrendo a essa vaga, desiste. Ou às vezes você tem um sonho e aí chega alguém para você e fala assim, olha, esse sonho é grande demais para você, ou você não merece, desiste. Você talvez esteja orando por alguém, por um rapaz, por uma moça, aí chega alguém e fala assim, é muita areia pro seu caminhãozinho, desiste. Será que você tem se deixado influenciar por essas pessoas que são usadas pelo inimigo para te desestimular, para te deixar entristecido, para você desistir da promessa do Senhor? Ou você é daquele tipo como aquela mulher no aeroporto, que não se deixa influenciar pelo que ouve e vai lá e mesmo assim tenta até alcançar o seu objetivo, né? Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 35 e 36, fala que Jairo foi atrás de Jesus porque a sua filha estava enferma. E vieram homens, enquanto eles estavam a caminho da sua casa, vieram homens e falaram assim, Jairo, sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. E aí Jesus falou para ele assim, Jairo, não temas, crê somente. E Jairo decidiu ouvir a voz de Jesus e a sua filha foi curada. Imagina se ele tivesse ouvido aqueles homens e falado assim, Jesus, já era, minha filha já morreu, você não precisa mais ir na minha casa. Ele não teria conseguido a vitória, a cura da sua filha. Então não se deixe influenciar por pessoas negativas. Tome cuidado com o que você ouve. Peça para o Senhor ungir os seus ouvidos para que eles possam estar atentos à voz do Senhor. A palavra de Deus diz que as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor e elas o seguem. E como eu falei, também existe uma segunda situação, que é a situação da primeira moça. A primeira moça, no primeiro obstáculo, ela já desistiu do seu objetivo. E o que é pior, ela ainda tentou influenciar negativamente a segunda moça, né? Como a gente viu aqui, esses espias, esses 10 espias, eles influenciaram negativamente toda a congregação. E todo aquele povo começou a murmurar contra o Senhor, pecar contra o Senhor. E pior, eles deixaram de alcançar a promessa do Senhor. E aí eu quero te perguntar, será que você é uma pessoa que realmente influencia, que consola, que ajuda, que incentiva? Ou você é que nem esses espias que viram e falam assim, desiste, não, você não vai conseguir. Ou, né, como aquela moça no aeroporto, a porta tá trancada, desiste, vamos embora, não vamos usar o toalete. Será que você é assim? Ou você é o tipo de pessoa que, se você vê alguém triste ou alguém em busca de um sonho, você é aquele tipo de pessoa que incentiva e fala assim, não, você vai conseguir, força, né? Porque a Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo, deixa eu verificar aqui, no capítulo 5,
e o versículo 11, diz que nós temos que consolar uns aos outros, né? Eu vou ler aqui para vocês. Bom, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, se você vê alguém triste, né? Se você não tiver nada para falar, em uma palavra de conforto, de consolo, é melhor não falar nada, né? Porque é muito ruim você incentivar uma pessoa negativamente e depois você ficar sabendo que aquela pessoa desistiu do seu sonho por causa de uma palavra, né? Você vê, aquele povo foi totalmente influenciado por aquele relatório negativo que aqueles 10 espias trouxeram. Né? Eles não ouviram Josué e Caleb, eles decidiram ouvir os 10 espias que falaram negativamente. Né? Então, se você não tem uma palavra de consolo, de conforto, de incentivo, não diga nada. Né? Não mate o sonho de ninguém, não jogue areia no sonho de ninguém. Né? Então, tem essas duas situações que eu queria que você meditasse. Né? A primeira é de você não se deixar influenciar por pessoas que vêm tentando matar o teu sonho com uma palavra, com uma atitude, falando, não, tá difícil, desiste. Não deixe essas palavras entrarem no seu coração. Decida ouvir a voz do Senhor, creia nas promessas do Senhor, né? Lá em Deuteronômio 28, no versículo 1, eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então decida ouvir a voz do Senhor, não dê ouvidos a essas pessoas que são usadas pelo inimigo para matar os teus sonhos, para te fazer parar no meio da caminhada. Essa é a primeira situação. E a segunda situação é que não seja como aquela mulher do aeroporto, aquela primeira mulher que, além de não conseguir o seu objetivo, ainda tentou influenciar negativamente a moça que estava atrás dela, dizendo que a porta estava trancada. Não jogue areia no sonho de ninguém, não use palavras que façam a pessoa desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos. Se você não tem, se você não consegue consolar, fique calado, apenas fique ali do lado da pessoa, né? Mas não fale nada que possa entristecer o coração dela e incentivar de uma forma negativa para que ela venha desistir dos seus sonhos. Amém, queridos? Deus abençoe. A paz do Senhor.